Eu queria convidar os irmãos a abrirem em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse tempo, Pai, que nós podemos aqui meditar na Tua palavra, Deus. Que nós podemos estar juntos, todos os irmãos aqui, reunidos, ó Pai, para adorar o Teu santo nome, ó Pai, para cultuar o Senhor, para louvar, ó Pai, quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que, ó Pai, o Senhor fez por nós. Obrigado porque o Senhor derramou o Seu sangue nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque nós temos o Senhor, que é um Deus tão presente, um socorro em tempo oportuno, aquele que traz descanso, aquele que traz encorajamento para nós. É o Deus que transforma nossas vidas, ó Pai. E, ó Pai, nosso desejo, do fundo do coração, é que nós possamos, ó Pai, viver para a Tua honra e glória, para agradar ao Senhor, para viver de modo que louve e honre o Teu santo nome, ó Pai. Nessa noite, Pai, nessa hora, quero Te pedir que o Senhor possa ministrar os nossos corações, ó Pai. Usa a minha vida, ó Pai, que a Tua palavra, ó Pai, opere e transforme cada coração aqui, ó Pai, para que gere frutos, e frutos, ó Pai, esses que renderão honra e glória a Ti, e somente ao Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém, Deus. Irmãos, há um tempo atrás, eu estava ali numa fase, assim, desafiadora, eu diria, porque minha mãe, ela começou a correr, e acho que estava naquela época que estava muito famoso, aquelas corridas de rua, lógico que ainda tem, mas tinha em todo lugar que você ia, tinha um lugar que tinha corrida de rua. E a minha mãe estava fazendo. E aí eu também me senti desafiado a querer fazer. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de correr, mas esse negócio ele vicia, né? O Arthur está ali, a Catarina, que correm pra caramba. E você vai correndo e vai querendo sempre se superar. Cada dia mais você vai caminhando 1 quilômetro, 2. Eu lembro que eu cheguei a correr uma corrida de 5 quilômetros. Aí eu já estava planejando correr de 10. Aí eu machuquei e nunca mais voltei a correr direito. Então, eu parei. Mas a ideia é que a gente corre. E muitos aqui talvez já experimentaram dessa realidade. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas eu acho que Paulo, ele era meio que um corredor, né? Porque em várias cartas, em vários textos, ele usa o exemplo da corrida cristã, da corrida da caminhada cristã. Como ela se assemelha, ela faz uma analogia com a própria vida cristã, essa corrida. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos aqui, nós vemos que Paulo novamente traz um pouco dessa ideia também de uma corrida. Só que, diferente talvez de alguns outros textos, esse texto ele traz algo que é muito importante para nós. Não sei se você prestou atenção,
Mas a última frase que nós lemos do segundo versículo do capítulo 4, no primeiro versículo do capítulo 4, diz o seguinte: continueis progredindo cada vez mais. Paulo, ele vai tratar algo nesse capítulo 4, que é algo extremamente importante para mim e para você. Extremamente importante porque é um desafio. E ele tira, ou melhor, nos tira da nossa zona de conforto. Essa zona de conforto que é fácil a gente entrar como cristão. Do tipo, eu já amo, mas eu estou fazendo de boa, já tenho vindo no domingo. Cara, está todo mundo sentado aqui, eu vou ficar sentado também. Está todo mundo aqui, vem uma vez por domingo, e está tranquilo. Eu estou ajudando ali meu próximo. Eu comprei no bazar, eu doei no bazar ontem. Eu ajudei ali no impacto de inverno. Eu estou disposto a estar ali algum dia. Eu estou fazendo, eu estou agindo, eu estou aqui servindo na casa de Deus. Eu estou cumprindo a minha escala na diaconia. Eu estou cantando no louvor. Estou fazendo muitas coisas para Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou amando as pessoas. Mas Paulo aqui, ele nos traz uma lição muito importante, que é o que eu queria que você guardasse hoje. Ô, Rafa, glória a Deus para ver o Rafa. Estou aqui trazendo água. Obrigado, Rafa. Uma lição muito importante para nós, que é para que nós possamos, mesmo já fazendo o que fazemos, ir ainda mais longe. Ir além, amar mais, viver mais com o Senhor, sair da nossa zona de conforto e progredir cada vez mais, de maneira que viva e agrade a Deus na forma de viver. Deixa eu devolver a cadeira ali, que o pessoal da live que quer morrer, né? Mas calma aí. Irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos uma realidade muito interessante. Se você puder abrir comigo, em Atos 17. Atos 17. Conta e narra uma história da viagem de Paulo, chegando em Tessalônica. E diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muito distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, porém, terem recebido dele fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Nós lemos aqui o relato de quando Paulo chega em Tessalonicenses, ou Tessalônica, melhor dizendo. Paulo tem uma passagem muito discreta por Tessalônica. A viagem ali dele está ali vindo de Filipe, chegando em Tessalônica, e agora ele passa de forma muito sutil, assim, sutil no sentido de rápido, de pouco tempo.
Ele não passa anos, ele passa semanas ali. Algo que talvez fosse improvável, mas começa-se ali uma igreja. Paulo anunciando e forma-se uma igreja ali. Mas os judeus, movidos por inveja, causam ali um tumulto, e agora Paulo e Silas são lançados, né, ou melhor, fogem ali da cidade e vão para Bereia. Mas o que é interessante para nós notarmos aqui, é que quando nós olhamos para esse texto e vemos essa realidade, é que Paulo chega, depois de um tempo, e fica muito preocupado, porque não teve tempo de ensinar a igreja, não teve tempo de falar sobre todas as doutrinas, não teve tempo de ter uma aula dominical legal, não teve tempo suficiente para explicar todas as coisas para eles. E aí ele envia Timóteo, depois de um tempo. Ele envia... Timóteo mesmo, pessoal. Ele envia Timóteo para receber notícias a respeito de como estava ali a igreja, e para que pudesse orientar. Mas uma grata surpresa aconteceu. A igreja que talvez não tinha nada para ter crescido, agora estava, de fato, vivendo em amor, sendo referência até mesmo para pessoas próximas e cidades próximas. A igreja que não tinha nada para crescer, agora estava vivendo, de fato, um evangelho do qual ninguém ali, ou melhor, não esperava. Fruto ali do trabalho de Paulo, mas da realização de Deus, o crescimento de firmar ali, através do Espírito Santo, aquela igreja. E quando Timóteo conta isso para Paulo, há uma alegria tremenda na vida de Paulo. Paulo começa ali a escrever a carta, então, de 1 Tessalonicenses, com essa alegria, com uma alegria de quem foi surpreendido, de uma igreja que estava amando, de uma igreja que estava fazendo, de uma igreja que estava pregando o evangelho, de uma igreja que estava ali operante. E era muito, assim, surpreendente. Mas quando nós olhamos para o capítulo 4, Paulo fala para eles: olha, eu sei que vocês estão fazendo tudo isso. Sei que vocês estão fazendo muitas coisas, mas continuem progredindo. Vão ainda mais longe. Vão além. Vão além, saiam, não estagnem, não fiquem parados, não permaneçam apenas nisso, mas continuem progredindo, porque há espaço para progredir. E aí eu queria que a gente pudesse pensar a respeito de 3 coisas que o capítulo 4 trabalha, e a gente lê um pedacinho do 3, porque o 3 ali no finalzinho, ele resume muito disso, a respeito desse progresso e das coisas do qual Paulo orienta essa igreja, e também nos orienta aqui a palavra de Deus. Mas a primeira coisa que eu queria que você guardasse nessa noite, é que eu e você precisamos progredir ainda mais. E a primeira coisa que eu queria trabalhar aqui nós precisamos progredir ainda mais no amor. Quando nós olhamos a respeito da carta de Tessalonicenses, nós vemos ali no versículo 13 do capítulo 3, ele diz o seguinte, começa no 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Aí também no capítulo 4, versículo 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vos mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Paulo orienta uma igreja que já ama a amar ainda mais, a ir além. Você vê tanto no versículo ali do capítulo 3, como do capítulo 4, a respeito de ele falar, aumentem o amor por aqueles que estão perto, por aqueles que estão longe, mas aumentem o amor que vocês têm, se doem mais, amem mais, vivam mais. E quando eu estava pensando a respeito disso, é difícil demais a gente pensar a respeito de como nós podemos amar ainda mais. E eu comecei a relembrar de vários exemplos
agora de forma pessoal, de como eu vi pessoas, agora mais específico, de jovens adolescentes, que normalmente é o que eu tenho mais contato, como jovens adolescentes viviam ainda mais esse amor. Esse amor. E ali eu comecei a relembrar de alguns exemplos. O mais recente, eu diria, é que teve um jovem, ontem a gente teve um culto extremamente abençoado aqui, muitos jovens, graças a Deus, e foi uma bênção. E a gente, quando tem esses cultos, a gente faz, sim, uma grande equipe, né? Tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal da recepção, tem o pessoal que decora, tem o pessoal da banda, tem todo mundo servindo e ali para fazer o culto acontecer da melhor forma possível. E aí tem um rapaz que estava num determinado grupo lá da decoração. E não tinha, assim, nada a ver com ele fazer isso. Mas a gente já estava se planejando para entregar algumas coisas para cada um que chegasse aqui, né? A gente ia dar, sei lá, um bilhetinho, uma bala. Mas esse jovem, ele pegou e com o dinheiro próprio, falou, não, eu queria que a gente fizesse algo mais legal ainda e eu queria que a gente pudesse entregar mais coisas. Ele foi na casa dele, ele imprimiu vários papelzinhos, comprou vários pacotes de bis, colou no papelzinho e entregou e fez mais de 100, que tinha mais de 100 jovens ontem aqui, mais de 100 para dar para todos os jovens. Há um tempo atrás, agora, lembrando também, teve um outro evento, um outro culto, e a gente chega bem cedo aqui por causa do ensaio da banda, e a banda estava ensaiando, e a gente ia sair de casa, eu e minha esposa pegou a Bia pegou e falou, não, vou fazer um bolo para o pessoal da banda, porque eu sei que eles vão ficar com fome, está chegando cedo, vou fazer o bolo. Fez o bolo, não tinha nada a ver com a banda, fez o bolo, e aí eu, chatão, ainda perguntei, por que você vai fazer o bolo, tal, não sei o quê, mas ela fez o bolo e trouxe aqui na igreja para o pessoal da banda comer. Terceiro exemplo de que eu lembrei, há um tempo atrás a gente foi jogar paintball com o pessoal, não sei quantos aqui gostam, mas a gente foi jogar, nossa, foi longe pra caramba, assim, era bem longe, mas foi uma benção, assim, foi bem legal, o pessoal se divertiu. Só que no meio do evento ali, a gente estava com bastante jovem, bastante adolescente, e no meio do evento, uma jovem começou a passar mal, teve uma crise de ansiedade ali, e uma outra jovem abdicou do próprio tempo ali, do próprio momento que ela estava com os amigos. Na verdade, mais ainda, ela nem jogou o que ela foi para jogar e nem jogou para ficar cuidando da outra jovem que estava ali passando mal. E passou ali a tarde toda cuidando, conversando e com paciência. São pequenos exemplos que mostram a respeito de pessoas que fizeram algo além do que poderiam, por amor a outras pessoas. Exemplos simples. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos chama, e Paulo nos orienta na carta de Tessalonicenses a ir cada vez mais nesse amor. E aí eu queria te perguntar hoje, se você tem amado além do que você pode as pessoas. Além daquilo que você está no seu comum, que está no seu usual, se você tem feito algo a mais pela vida do seu próximo. Se nós temos amado uns aos outros como deveríamos. A palavra nos orienta e fala ali para nós amarmos uns aos outros. E que esse amor, e ali a expressão no capítulo 3, é que esse amor seja tão profundo, tão forte, de amar aos outros, que esse amor transborde a ponto de alcançar outras vidas ainda. Não só mais aqueles que estão perto do qual eu tenho feito, mas que alcance outros, além, pessoas a mais. E que esse amor vá impactando. Assim como Cristo nos ensina que o mundo reconhecerá que somos discípulos quando nós amarmos uns aos outros. A palavra nos orienta a isso. Mas eu queria que agora, por um segundo aí, um segundo não, mas você fechasse os seus olhos um pouquinho. E eu queria que você pensasse só, nessa noite, como você pode amar ainda mais o seu irmão. O que você pode fazer para que da sua zona de conforto você possa amar mais aqueles que estão perto de você?
Pode olhar aqui de novo. Eu não sei se deu tempo de você pensar, mas eu creio que o Espírito ele opera e Deus vai falando enquanto nós vamos ouvindo. E eu creio que nós podemos sair dessa noite também encorajados a não mais permanecermos da mesma forma, mas irmos de encontro a outras pessoas, de tal forma que o nosso amor possa impactar a outras vidas. Através do amor que Cristo derrama sobre nós, também possamos amar as outras pessoas. Mas Paulo lhe traz um segundo ponto. Quando nós lemos ali no capítulo 3, no finalzinho, no versículo 13, ele fala o seguinte: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Aí no versículo 3 e 7 do capítulo 4, diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Paulo fala a respeito de um chamado de todo cristão, de sermos santos. E essa santificação é um processo. É um processo que Deus trabalha em nós, de tal forma que nós, agora a palavra santa, ela traz o significado de separado. Nós vivemos agora separados do pecado, mas também separados para Deus. Nós fugimos daquilo que é errado, daquilo que nós consideramos como desagrada a Deus, e vamos correndo para aquilo que agrada ao Senhor. E vamos em direção a fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Nós vamos nesse processo. E Paulo nos chama a isso. E nessa noite também queria que você pudesse pensar a respeito disso. A respeito de uma santificação que alcança os nossos corações, de tal forma que Deus, através do seu Espírito Santo, nos impulsiona a vivermos de tal forma, ainda mais parecidos com Jesus. Ainda mais vivendo de forma santa diante do Senhor. Ainda mais buscando viver e se parecer como nosso Criador. Ainda mais fazendo aquilo que o Senhor agrada. Ainda mais não fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Ainda mais indo além, progredindo cada vez mais, porque há espaço na nossa vida para que nós possamos viver cada dia mais parecidos com o Senhor, com o nosso Pai. E nesse processo de santificação, quando nós olhamos, nós vemos que, de fato, nós precisamos viver assim, buscando, corrigindo, acertando, alinhando ali aquilo que há de errado, porque o Espírito Santo ele nos convence, o Espírito Santo ele nos guia, a palavra nos orienta. E como é bom, irmãos, eu tive a oportunidade, muitas vezes, de conversar e ver adolescentes, jovens, né, que já passaram aqui vários tempos, adolescentes que viraram jovens, de como é bom acompanhar a vida de um cristão, ou estar ali e ouvir a respeito daqueles que agora estão uma vida diferente. Uma vida agora de que antes dava trabalho, antes estava longe do Senhor, antes estava ali desencorajado, desanimado, não via na igreja, antes fazia tudo que era de errado, desrespeitava os outros, falava o que não devia, via o que não devia e muitas coisas assim. E como é bom ver agora esse adolescente, esse jovem, essa pessoa, esse adulto, esse Senhor, agora perante ao Senhor, cada vez mais parecido com o Senhor. O processo de transformação que o Evangelho causa. Como é bom você ver isso nas pessoas. Mas como é bom também olhar para dentro de nós e vermos como lá atrás já não somos mais como éramos. Agora não somos mais como éramos. Como nós olhamos para trás, nós vemos de fato uma diferença. Alguém que talvez vivia de forma errada, longe do Senhor, ou alguém que talvez fazia coisas para o Senhor de forma tão singela e agora está cada vez mais buscando ao Senhor, servindo ao Senhor com mais maturidade diante do Senhor, amando mais as pessoas, e não só isso, impulsionado a fazer isso cada vez mais. Como é bom, como isso alegra o coração do líder, do pastor, da liderança dos presbíteros, mas que isso alegra muito mais o coração do nosso Pai, daquele que nos orienta de fato, nos chama a essa santificação, de filhos e filhas vivendo de forma cada vez mais parecido com Jesus, de uma vida cada vez mais longe do pecado, de uma vida cada vez mais
vivendo de forma que agrada ao Senhor, de forma que busca o Senhor, de forma que está ali perante o Senhor com tudo que é, com tudo que faz, com tudo que pensa. E quando nós olhamos para esse processo de santificação, nós precisamos reconhecer que ela vem através do agir do Espírito Santo. E nós precisamos, agora, o segundo desafio, é que nós precisamos também ir ainda mais na nossa vida e comprometimento com isso, na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de relacionamento com os nossos irmãos. Quando a palavra nos orienta a respeito dessa santificação, há esses 3 pilares assim, fundamental da fé cristã, que é ler a Bíblia, faça oração, se quiser crescer, ler a Bíblia, faça oração e caminhar com nossos irmãos, caminhar com a igreja, viver em igreja, viver em comunidade. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós vivemos o nosso irmão, é impossível também, ao agir de Deus, nós não crescemos diante dele. E nós precisamos olhar para isso, irmãos. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como que você tem vivido hoje de forma assim, pessoal, de forma relacional com o Senhor. Como tem sido a sua prática de leitura da palavra. Como você tem ali buscado a vida em oração. Como que você tem vivido diante da comunidade com os seus irmãos, com as suas irmãs. Como que você tem servido na igreja. Como que você tem feito cada coisa dessa. Mas o que eu posso te afirmar hoje, que a palavra nos encoraja nós devemos ir cada vez mais. Talvez hoje você não está lendo a palavra, mas o que eu te encorajo hoje comece a ler. Você pode falar, mas eu estou lendo a palavra. Eu te encorajo hoje, leia um pouquinho mais. Eu não tenho orado, comece a orar. Eu não tenho orado pouco, comece a orar mais. Eu tenho vindo pouco, eu tenho me relacionado pouco com meus irmãos, comece a se relacionar mais. Vá além, comece a buscar mais o Senhor, comece a viver e se relacionar com essa palavra, com uma vida de oração, com uma vida em comunidade, e veja, de fato, a operar do Senhor na sua vida, e outros vão reconhecer, e outros vão ser encorajados pela sua vida, pela minha vida, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos esse comprometimento em estar diante do Senhor, sendo transformados dia após dia, à imagem e semelhança do Criador. Nós precisamos ir cada vez mais em santidade ao Senhor. Nós precisamos ter esse comprometimento em amar aos outros, mas esse comprometimento também em ser santo, em buscar a santidade, em buscar viver mais perto do Senhor, mais longe do pecado, mais ali com uma vida que agrada ao Senhor. E há uma terceira coisa. Quando nós olhamos para esse texto, ele fala, o versículo 13, do capítulo 3, fala assim, a fim de que seja vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. No versículo 13 do capítulo 4, e no versículo 18, entre muitos outros, fala o seguinte, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para que não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. O 18, consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Quando nós olhamos para esse chamado do Senhor, para viver uma vida ainda mais perto do Senhor, viver uma vida ainda mais generosa, ainda mais ali com o amor do Senhor diante dos outros, para os outros. Quando nós vemos isso, nós precisamos ter uma coisa também em mente, que Paulo exalta assim, e permeia toda a carta de Tessalonicenses, que é, nós precisamos também ter ainda mais esperança. Esperança. E essa esperança é uma esperança de qual Cristo prometeu. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que de fato o homem se separou do Criador. Deus fez o homem, mas o homem se separou do Criador. O homem pecou e o homem agora está longe do Deus, do seu Criador. Mas Deus não deixa isso assim. Mas o Senhor envia o seu Filho, seu único Filho, seu precioso Filho, para vir até a terra, para viver no meio de um povo pecador,
de um povo impuro, de um povo que não merecia, de um povo que era injusto, sanguinário. O Criador, o Rei, aquele que tinha todas as coisas, veio até nós, viveu até nós. Não precisava, mas Ele fez e Ele foi além. Ele morreu numa cruz, pela minha vida e pela sua vida. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está vivo. E Ele opera, Ele está aqui nessa noite. Essa é a esperança que nós temos, mas não é só uma esperança da vitória de Cristo e da presença de Cristo e da ressurreição de Cristo. Mas também é uma esperança do retorno de Cristo, porque aquele que ressuscitou é aquele também que prometeu que voltaria. Aquele que ressuscitou é aquele que disse que iria voltar para nos buscar, para nos chamar. E Ele foi além para que eu e você agora não mais ficássemos longe do Pai, mas pudéssemos ser reconciliados com Ele. Para que agora nossa vida não fosse mais distante do Criador, mas fosse uma vida que ali vive dia após dia com o Senhor, se relacionando com o Senhor, vivendo nessa esperança, na esperança não só de apenas uma vida da forma como eu quero, da vida que ali satisfaz o meu eu, mas uma vida esperançosa no retorno glorioso de Jesus Cristo. Numa vida esperançosa de que nós batalhamos, nós lutamos contra o pecado, nós vivemos em santificação, nós vamos ainda mais para o nosso irmão, nós amamos ainda mais, mas nós temos essa esperança porque sabemos que essa batalha, essa corrida, um dia chegará ao fim, e há uma chegada gloriosa para nós. Há uma esperança que permeia os nossos corações. Pedro vai falar que é essa viva esperança que nos move a viver de tal forma que não somos mais os mesmos. Quando nós vemos aqui Paulo falando no capítulo 4, ele fala para que vivam, e essa exortação que ele dá é para que vivam de maneira que agrade ao Senhor. Para que não vivam de qualquer forma, para que não andem de qualquer forma, mas que vivam para agradar ao Senhor. Para que tenham esperança, para que não sejam como aqueles que não têm esperança, mas para que vivam de forma que essa esperança mova o coração para viver uma vida cada vez mais parecida com o Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes seja muito incômodo sair da nossa zona de conforto. Às vezes é muito complicado amar o nosso irmão, às vezes é muito complicado amar aquele que não merece, aquele que está ali, muitas vezes caluniando, aquele que nos ultrapassa, ou aquele que talvez não temos tanta afinidade, ou talvez que nem conheçamos direito. É muito difícil. Mas quando nós olhamos nessa esperança que Deus nos dá, é uma esperança não só do seu retorno, mas como Moisés falou aqui nessa manhã, temos a esperança também do Consolador, que é aquele que nos guia, que nos orienta, que nos capacita a viver de tal forma que nós possamos agradar ao Senhor. Nós temos essa esperança, a esperança daqueles que não são mais, que vivem de qualquer forma, mas uma esperança daqueles que esperam o retorno glorioso de Jesus Cristo, para que Ele possa então nos levar para o nosso lar. E Spurgeon, ele tem uma frase, ele tem um trecho, que ele fala algo a respeito de como será esse tempo. Eu queria ler com os irmãos. Ele fala o seguinte: os glorificados não choram mais, pois todas as causas externas de tristeza se foram. Não há amizades destruídas ou perspectiva maligna no céu. Pobreza, fome, perigo, perseguição e difamação são desconhecidos lá. Não há pesar de dor, nem pensamentos de morte ou abatimentos por perda. Não choram mais, pois estão perfeitamente santificados. Nenhum perverso coração de incredulidade os instiga a apartar-se do Deus vivo. Estão diante do seu trono, sem culpa e plenamente conformados à sua imagem. Deixarão de prantear aqueles que deixaram de pecar. Não choram mais porque todo medo de mudança é findo. Sabem que estão eternamente seguros. O pecado é excluído e os santos incluídos. Spurgeon fala da realidade de que um dia nossa luta acabará contra o pecado, porque já não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento, nem lutas, mas também não haverá mais pecado. Nós não precisaremos mais desconfiar do nosso irmão. Nós não precisaremos mais lutar todos os dias para viver uma vida correta com o Senhor. Mas pelo contrário, nós agora estaremos com o nosso Senhor.
nós estaremos com o nosso Criador. Semana passada nós tivemos aqui um evento, né? Um evento no sentido de que um acontecimento, que foi a morte do seu Braulio. Alguém muito querido, alguém que todos gostavam, alguém que era ali uma inspiração de 90 e poucos anos e vinha em todos os eventos. O pastor Júnior falou um pouco mais sobre semana passada. Mas a gente estava no velório, a gente estava no enterro, e quão diferente é você participar da morte de alguém que tem essa esperança, de alguém que vive, que rendeu os pés, rendeu a vida a Cristo, de alguém que desejava estar com o Senhor, alguém que desejava agora se encontrar com aquele que o criou, alguém que desejava estar com Jesus. E essa esperança que nós temos é uma esperança de que nós também devemos ter, de agora um dia estarmos com o nosso Senhor. Quer aqui na terra, quer no céu. Nós pertencemos ao nosso Senhor, estaremos com Ele. Que alegria é saber, talvez para nós é uma tristeza momentânea de perder alguém, mas que alegria é saber que Ele está já com o Pai. Ele está já com aquele do qual Ele proclamava Senhor e Salvador. E essa é a esperança que nos move, a esperança de que Cristo retornará para nos buscar. Eu estava conversando com a dona Olga ali no velório, e ela falou algo muito interessante, porque eu falei, não, logo, que bom que o seu Braulio está com o Senhor. Mas ela falou, hoje é ele, amanhã sou eu, logo, logo estamos todos nós. E essa é uma realidade, de que um dia nós estaremos todos juntos, sem choro, sem dor, sem pranto, mas todos juntos, unidos com o nosso Senhor, no céu com Ele, na nossa pátria celestial, no lugar aonde Ele preparou, na nossa chegada, junto com o nosso Pai. E agora, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa corrida que Paulo fala a respeito de que nós estamos correndo, nós estamos vivendo, e quando Paulo vem falar, olhem, vão um pouquinho mais, progridam um pouquinho mais, porque vocês têm uma esperança gloriosa, de que talvez aqui seja difícil, mas vivam nessa esperança, amem mais o seu irmão, a sua irmã, vão além no amor, vão além nessa santidade, tenham mais essa esperança, por mais que vocês já estão fazendo, vão mais, vão ainda mais, progridam ainda mais, porque há espaço. E o desafio para nós essa noite, o desafio que Deus tem colocado no meu coração, é de fato viver ainda mais essa verdade, viver ainda mais junto dEle, viver ainda mais perto do nosso Criador, ainda mais lendo a palavra, buscando compreender, ainda mais orando ao Senhor, buscando Sua presença, ainda mais se dando pelo meu irmão, se dando pela minha irmã, ainda mais tendo gestos de misericórdia, generosidade, paz, tendo ali um conhecimento e uma consciência de que o meu Criador, o meu Pai, me deu algo que eu nunca poderia ter. Me deu a salvação, me deu a alegria, me deu ali a restauração, e agora Ele me chama para isso, Ele me chama para amar o meu irmão, porque o amor que me alcançou, também é um amor que alcança o meu irmão, e Ele me chama para isso, e esse é o desafio para nós essa noite, de que nós precisamos pensar, analisar, olhar como estão as nossas vidas, olhar como está o nosso coração, o que temos feito diante de Deus, o que temos feito e como temos vivido. Será que temos vivido da forma que agrada ao Senhor? Será que temos acomodado e pensado, eu já sou crente há tanto tempo, estou tanto tempo já que eu venho na igreja, já fiz tanta coisa para o Senhor, já fiz obra missionária, já fiz campanha do agasalho, já trabalhei na Festa das Nações, já fiz tanta coisa, agora eu estou aqui de boa. Agora eu vou apenas curtir um pouco aqui, descansar, porque já fiz tanta coisa. Eu estou lendo a palavra, mas eu estou lendo certinho, eu leio todo dia. Eu já estou amando meu irmão. Eu estou ali sendo generoso, eu estou ajudando. Que nessa noite nós possamos tomar uma postura de não mais permanecer da mesma forma, mas ir um pouquinho mais, um pouquinho além.
ir mais perante o Senhor. Ir mais, porque aquele que nos chama para ir mais, é aquele também que nos capacita a ir mais. Aquele que nos chama a ir além, a fazer mais coisas, a progredir na maturidade, no crescimento, é aquele que nos ajuda a isso, é aquele que nos inspira a isso, é aquele que dá ideias, que coloca coisas na nossa cabeça, é aquele que nos dá força, ânimo e nos leva a operar e viver dessa forma. Aquele que nos chama, é aquele que nos envia nessa esperança, vivendo nessa vida, para que agrademos ao Senhor com todo o nosso coração. Queria que você fechasse seus olhos.